Bom dia a todos e todas, então. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao último dia do nosso quarto colóquio de investigação crítica em comunicação. Desejamos a todos e todas mais um dia de renovadas reflexões. Depois de cada conferência, então, como tem sido nos outros dias, a gente vai abrir para perguntas. O evento está sendo coberto nas redes sociais do Grupo Processo Com. E agora vamos dar início, então, ao nosso terceiro dia. Convido, então, para fazer a mediação e dar sequência para os trabalhos a Gabi Pacheco, que é integrante do grupo de pesquisa, que vai apresentar, então, a nossa primeira mesa de hoje. Bom dia. A primeira conferência está composta pela professora Jeane Vonim, doutora em Comunicação e Informação pela Universidade de São Paulo, professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. A Anísia Martins do Rosário, doutora em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Márcia Veiga, doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, e professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E, finalmente, a Tamires Coelho, doutora em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora da Universidade Federal do Mato Grosso. Bem-vindos. Então, novamente, bom dia a todos e todas. Eu vou apresentar alguns aspectos da minha pesquisa em diversos momentos e eu preferi ler para não me perder muito, e claro, as meninas vão contar o tempo e eu vou me ater a esse tempo, tentar me ater a esse tempo. Então, pensar sobre a linguagem do corpo e buscar construir certo tipo de conhecimento nessa área tem sido objeto ou dispositivo, como disse o Fernando ontem, de investigação na minha vida desde o trabalho de conclusão de curso. E, por incrível que pareça, eu acho que ainda essa temática não se esgotou e tem várias possibilidades de estudo. E o que tem me interessado como pesquisadora, que está sempre aprendendo, é principalmente o corpo que se arrisca em linguagens desviantes. O corpo que importa, parafraseando a Butler pelo avesso, é aquele que explode na perspectiva de Lotman, rompendo com as normatizações e as regularizações, compondo novos textos, criando sobre a linguagem, tensionando a partir das suas precariedades e inventividades, corpos que tensionam a comunicação e a cultura e têm potencial político. E a expressão comunicacional desse corpo que tem se manifestado como relevante para mim, acontece predominantemente no âmbito do não verbal. As problematizações não se constroem sobre o que esse corpo significa, como muitos podem pensar acerca de quem trabalha com semiótica, mas sim em como se constrói esse corpo e que potencialidades crítico-políticas esse corpo desenha. Eles não são da ordem do dizível, mas da ordem do visível, do audível, do tátil, do palatável e do olfatável. É a linguagem onde o verbo não se faz carne. Essa via tem potencial para complexificar o entendimento da comunicação e o olhar científico que colocamos sobre ela. Nos últimos anos, minha trajetória de pesquisa tem associado a linguagem do corpo à cartografia e à semiótica da cultura. Cruzamento importante, do meu ponto de vista, para inventar o que tenho pesquisado. Assim, os estudos que buscam traduzir textos corporais a partir da linguagem não verbal passam por essa perspectiva. Estou entendendo tradução no viés da semiótica da cultura, levando em conta os processos de semiose, as fronteiras culturais, os sistemas modelizantes secundários e os movimentos da semiosfera. Assim,
para produzir conhecimento sobre o que denominamos como corporalidades, buscamos chegar a alguns princípios. O primeiro deles é o que de comunicacional o corpo constrói. Entendo que é a sua capacidade de gerar significação, produzir mensagens, promover trocas simbólicas, gerar tensionamento e rupturas, colocando em processo a criação e a semiose. O virtual das corporalidades encontra diversos espaços, tempos, para se atualizar, virtual e atual a partir de Bergson. E ele se atualiza de diversas formas, em diferentes textos e a partir de várias linguagens. É possível afirmar, portanto, que os corpos são essencialmente geradores de sentido e têm potencial para produzir cisões e rearticulações de significados. O corpo, nas suas composições, manifestações, performatividade, simbolizações, comportamento, exposições, vai configurando variados modos e tipos de atualização de si. E há, nessas atualizações, um potencial importante de tensionamento das normatizações e das regularizações. Outro princípio que parece importante para as corporalidades requer entender a amplitude dessa dimensão que ultrapassa a fisicalidade e supera a binariedade opositiva como mente-corpo, alma-físico, bonito-feio, branco-preto. Na dimensão das corporalidades, entram em inter-relação diversas convergências, constituindo pluriarticulações. Isto significa dizer que a comunicação corporal ocorre na correlação de físico, mente, alma, psique, sexo, órgãos, músculos, nervos, emoções, sentimentos, afetos, lógicas, raciocínios. A lista é longa. Separar corpo e sujeito, segundo Hilles, equivale a separar desejo e significado. O terceiro princípio é de que, na dimensão comunicacional, as corporalidades se realizam principalmente pelas linguagens, uma vez que elas são capazes de afetar, produzir, legitimar o corpo e, igualmente, serem afetadas, produzidas, legitimadas pelo que é da ordem das corporalidades. Entendemos que no domínio das corporalidades manifestam-se sistemas semióticos diversos que se organizam de acordo com os contextos culturais em que estão inseridos pelos discursos produzidos. Para estudar as semioses geradas nessa dimensão, é preciso, por um lado, atentar para as especificidades, normas e regularidades das linguagens, por outro lado, considerar as singularidades, as multiplicidades de composições expressivas que estão em potência e, ao mesmo tempo, em processo de transformação nas dinamicidades da cultura e dos sistemas. É importante acrescentar ainda que a dimensão das corporalidades, ao ser atravessada pela semiótica da cultura e pela cartografia, institui uma concepção investigativa que se configura pelo pensamento crítico, bem como acolhe a esfera política que atravessa toda a pesquisa. Os textos corporais produzem comunicação que não se encarna no verbo. Enquanto conversamos aqui, diversos textos corporais estão sendo produzidos nesse ambiente, conformando-se em formas, cores, cheiros, tons, entre outros, e assim engendrando discursos de vontade de verdade, de beleza, de inteligência, de criatividade, de exclusão, de disciplina, de autoria, considerando alguns dos procedimentos de Foucault. E boa parte desses discursos se articulam pelo não verbal, para o que não se dá quase nenhuma atenção do ponto de vista científico. Sem dúvida, todos somos capturados por uma institucionalização do corpo que traduz sistemas de dominação, ao mesmo tempo que é afetada por lutas e disputas de poder. Os textos corporais, contudo, traduzem apenas uma porção da realidade, por meio de codificações partilhadas. Uma vez que a totalidade não se realiza nos textos, a semiótica da cultura opera sobre a noção de traço, que dá investidura à abordagem semiótica que busca compreender a linguagem do corpo na cultura. Assim,
O estudo das semioses dos textos corporais pode ser experimentado por feixes de traços distintivos em interação, que se articulam com diferentes linguagens, configurando um sistema aberto, permitindo distinguir tanto as regularidades como as singularidades, as linhas de fuga e as conexões entre elas. Nesta via, com certeza, é necessário modelizar, como propõe Lotman, estabelecendo correlações a partir de traços peculiares. Os traços isolados, entretanto, nada significam, mas só nas suas relações. Acreditamos que no processo de modelização de feixes de traços distintivos do corpo, é possível sistematizar algumas das estruturalidades e funcionamentos da linguagem no contínuo semiótico que Lotman chama de semiosfera. Nesse mesmo processo, também nos damos conta de que há traduções que ficam na fronteira da semiosfera, que são dispersas, que se organizam sobre intradutibilidades, rompimento de códigos, com potencial para conformar linhas de fuga, desterritorializações, explosão e, inclusive, reorganização das linguagens, tensionamento das normatizações e das regularizações. Os corpos que importam as pesquisas das corporalidades são justamente esses que deslocam e reterritorializam processos de tradução. Os feixes de traços... Desculpe. Os feixes de traços distintivos do corpo que foram se mostrando nas pesquisas desenvolvidas no âmbito do não-verbal são mostrados agora rapidamente. Uma delas é a característica étnica, que traz as marcas relativas à etnia, constroem sentido sobre o ser humano, mesmo antes dele emitir um som e levantar a sobrancelha para o cumprimento. A manifestação desses traços não pode ser evitada, do mesmo modo que a sua significação. E, assim, sua comunicação vai acontecer independentemente da vontade dos sujeitos que as manifestam. Recursos técnicos e tecnológicos podem ajudar nisso tudo, modificando alguns traços, mas, originalmente, eles permanecem. Para isso, são utilizados, entre outros, o alisamento, a ondulação, o tingimento de cabelos, a plástica, a alteração de formato de nariz e rostos, entre outros. É relevante, por exemplo, como o movimento de mulheres negras que assumem os traços originais dos seus cabelos tem sido capaz de tensionar a estética feminina e fazer os códigos de beleza se deslocarem, acolhendo o cabelo afro, mas, sobretudo, auxiliando a deslocar a negritude da periferia da semiosfera em direção possível ao centro. Claro que se observa a resistência a esses tensionamentos, mas é justamente esse o percurso natural das linguagens. Eu vou pular um pouquinho para conseguir ficar dentro do tempo. Outros são os traços físicos individuais, que estão fortemente associados à estética da cultura ocidental e são determinantes de pertencimento a determinados grupos. Basta ver que tudo se faz para atingir o que se chama o ideal do corpo perfeito. Esses traços padrão constituem-se a partir de valores estéticos estabelecidos por uma sociedade que, por um lado, busca a beleza, a saúde, o comedimento do peso e, por outro lado, oferece orgias alimentares nos restaurantes e nos fast foods. Nesta modelização, não há muito espaço para estaturas baixas, narizes achatados, cabelos pichain, barrigas proeminentes, quadris avantajados, celulite, flacidez, entre tantos outros que todos nós conhecemos. Assim, os traços físicos individuais recebem significação à medida que encontram referência em modelizações culturais. Os recursos específicos desses traços podem se dar em, no mínimo, 2 âmbitos. As linhas e formatos do rosto, considerando, por exemplo, o desenho da sobrancelha, o tamanho e formato dos olhos, do nariz, dos lábios, o tamanho e ângulo do rosto, entre outros. E as linhas e formas do tórax, do peito, dos quadris, das pernas, dos braços e mesmo das mãos, tendo em vista volumes, distribuições de massa, tonicidade, comprimento e harmonia dos membros.
Outro feixe de traços distintivos se dá nos gestos. Todo o gesto implica em movimento. É uma ação e pode variar de acordo com a velocidade e a força empregada e a amplitude. Mas para Birdwistel, é a intensidade que vai ajudar a diminuir a ambiguidade da mensagem gestual. O gesto, em geral, se compõe na complementariedade com a postura, mas se atualiza principalmente no deslocamento das mãos, braços e pernas. O estudo do gesto utiliza-se muito da cinésica, que tem como principal alvo o gesto convencional, dotado de valor significativo. Guiraud define a cinésica como o estudo dos gestos e mímicas utilizados como signos de comunicação, que por si sós quer como acompanhamento da linguagem articulada. Outro elemento de feixes de traços distintivos é a postura, muito associada a traços de personalidades e estados emocionais. Entretanto, apresenta uma vasta gama de sentidos que extrapolam esses significados mais usuais. Articula-se numa combinação complexa de diversos membros. A pesquisa realizada por Flora Davis demonstra que homens e mulheres, quando gostam de uma pessoa, inclinam-se um pouco em direção ao indivíduo, curvando levemente as costas e descontraindo-as. E assim existem outros estudos sobre essas expressões. Outro traço distintivo são as expressões faciais, que apresentam uma complexa rede de significação, fruto da inter-relação de olhos, sobrancelhas, músculo da testa, nariz, lábios, queixos. A combinação de todas essas partes desse rosto, com suas diversas nuances, resulta numa vasta gama de recursos expressivos. E é bastante interessante o modo como a gente consegue ler, nem sempre com muita certeza, mas essa diversidade de traços distintivos que se formam pela expressão facial, sobretudo quando a gente tem mais proximidade das pessoas e conhece há mais tempo. As espacialidades também são outro feixes de traços distintivos. Ela é chamada de prosêmica, por Hall, e é justificada por Vilaça e Góes, com, abre aspas, os corpos são objetos marcados pelas normas culturais e a leitura de sua articulação, de sua maior ou menor proximidade, possibilita a compreensão da organização social. Somos uma cultura que tem dificuldade de trabalhar com espaços íntimos, né? Nós temos uma bolha que determina o espaço possível. Vou pular um pouquinho do que eu tinha para falar também. Outra é o toque, que trata de voltar a atenção para as tatilidades. A pele é o maior órgão do corpo humano, como já se sabe. A tatilidade, portanto, pode ser experimentada em qualquer das partes que recobrem o físico: mãos, lábios, bochechas, cintura, quadril, coxas, pés, pescoços, etc. Com cada um desses fragmentos, a pele gera diferentes semioses associadas à espacialidade e ao gesto, principalmente. É relevante que os sentidos que são menos usados pela cultura humana são aqueles relacionados à intimidade: tato, paladar, olfato. Enquanto que os dois sentidos que predominam na comunicação, visão e audição, permitem certo distanciamento. Mesmo a audição pode ser mediada, e tem sido muito mediada tecnologicamente. Mas como mediar a tatilidade, permitindo uma experiência de toque? Outro aspecto é o odor. Um dos pontos principais ligados à comunicação pelos odores é a supressão a que o cheiro humano é submetido. Tem-se regulações e códigos bem específicos para o que emana dos corpos. Um texto invisível que só é perceptível pelo olfato. Tudo que é exterior ao corpo pode exalar aromas, mas o que vem dele não pode, a não ser os perfumes passados nos pulsos, pescoços e até no corpo todo. Também os cheiros de amaciantes de roupas, os produtos que a gente passa para passar as roupas, os shampoos, sabonetes, condicionadores. Esses odores auxiliam na elaboração de semioses relativas a um nível social, elegância, limpeza, entre outros. É muito importante
pensar nos cães e como eles usam o olfato, e que poderia ser um momento, um aspecto importante. Para finalizar, nós temos ainda as vestimentas, adereços e maquiagens, que eu acho que não são assim de tanta importância, porque a gente conhece e são exteriores ao corpo. E, para finalizar mesmo, eu deixo a mensagem de que, nesse país, precisamos, no momento, respeito à pesquisa e respeito à educação. Obrigada. Eu me permiti o desafio de falar algumas palavras, não sendo especialista em matelar, como meu colega, professor Effendi, me permiti trazer algumas palavras sobre a leitura desse livro, já vou colocar qual é o livro, mas de Orwell ao Cibercontrole está colocado ali. Muito na perspectiva, até pela questão de tempo, então não dá para adentrar profundamente nesse pensamento que está no livro, mas muito na perspectiva que essa releitura também a mim me instigou a pensar dessa necessidade imprescindível de ler Matelar, de ler essa obra nesse momento também que a gente está vivendo. Então, eu coloquei o Cibercontrole na perspectiva de Matelar como título, e eu coloquei pensando com Vitalis, porque é na companhia do Vitalis que ele escreve esse trabalho, e um convite a ler e refletir esse de Orwell, o Cibercontrole. Pode passar na outra tela, porque tenho isso. Para vocês conhecerem, eu não tenho muitos materiais, só trouxe bem poucas coisas. Mas, para quem não conhece, essa é a capa do livro, e ali está a referência. Eu queria, então, dizer que a releitura da obra do Matelar me levou a refletir sobre a potência e a atualidade do pensamento dele e do Vitalis nessa obra, que foi onde especificamente eu estou ancorando o meu olhar, para pensar a comunicação contemporânea. É um pensamento que está nesse livro que nos interpela em várias frentes, mas aqui eu queria assinalar alguns aspectos, não vai dar tempo, né, de uma reflexão que ali se coloca, que desde ali fala e se põe para nós como imprescindível, né, para pensar questões em torno da cibervigilância e do cibercontrole. Eu queria deixar, então, esse convite, um convite amoroso, porque o encontro, de novo, com a obra foi muito sensível nesses dias de preparação, foi muito bacana, muito instigante. Então, é um convite veemente, mas é um convite amoroso também, para que a gente aprofunde essa leitura, porque as urgências das questões colocadas pelo contexto que nós estamos vivendo demandam miradas como essa, que tão corajosamente, tão dedicadamente, esses dois autores, e, claro, principalmente já de uma reflexão de trajetória do Matelar, colocam aí. Há aí um convite de enfrentar as tarefas do nosso tempo, e um convite para que a gente possa fazer frente a essas tarefas do nosso tempo, desde os lugares que a gente atua, na ciência, nas parcerias epistemológicas que a gente abre com grupos, com coletivos, com movimentos sociais, para que a gente possa, de fato, construir estratégias para resistir e caminhar nessa construção de outros mundos possíveis. E também há aí chaves muito importantes que eu não vou conseguir explorar e nem deu tempo de sistematizar, e acho que isso continua comigo, para a gente pensar uma dimensão fundamental que a gente tem trabalhado, um conceito de cidadania comunicativa ou comunicacional. Eu vou colocar dois pontos que eu acho que são importantes, que estão na obra. Eu fiz uma grande colocação de elementos aqui, mas não vai dar tempo de explorar. Mas eu vou botar dois pontos que eu acho que são imprescindíveis, que estão aí nos convocando para essa leitura. O primeiro ponto que eu acho que a obra nos mostra é que as tecnologias de controle social relativas ao cibercontrole que a gente está vivendo hoje com grande visibilidade, talvez, né, nesse momento, essas tecnologias têm uma história, essas tecnologias têm uma trajetória, ou, pelo menos, elas são renovadas, formas de controle, mas elas se tecem nos enredos de uma história. E essa história que pode fazer compreensível as vinculações
escondidas, né, da nossa vista, com os interesses geopolíticos estratégicos que vão tramando essas dimensões relevantes do poder e desse funcionamento da realidade sociocultural que a gente vive, né, e na qual a gente está imerso. Então, esse eu acho que é um ponto importante, colocado, inclusive, dentro da introdução, né, como um apelo a não sucumbir a visões de curto prazo, quando a gente pensa questões como essa, né? A necessidade de olhar, de fato, em perspectiva diacrônica e de contexto, né? E o curto prazo, às vezes, ele reduz tudo isso e diminui a nossa, ou impossibilita entender esse sentido político, essas especificidades e esses desdobramentos sociais. Os autores vão analisar a trajetória do que eles chamam de um dispositivo tecnopolítico, que não sei se há uma outra tradução para o português, mas que aí está colocada como o perfilado, a criação de perfis, né? E essa criação de perfis não é de agora, não é recente, não é do cibercontrole efetivamente. O que é essa criação de perfis? É uma forma de controle indireto das pessoas que vai se fundar na base da exploração das informações obtidas sobre elas. Então, esse é o objetivo de seguir diacronicamente a configuração, a genealogia desse dispositivo tecnopolítico dos perfis. Então, os autores vão observar o surgimento, a experimentação, o aperfeiçoamento, a ampliação social e essa trajetória do dispositivo tecnopolítico, suas transformações e suas profundas articulações aos interesses mercadológicos e geopolíticos que estão hoje aliados umbilicalmente aos avanços tecnológicos. Esse olhar vai apreender esse fenômeno desde com uma mirada mais intensa desde a realidade francesa, mas eles já colocam isso na introdução. Esse caso francês, que foi pioneiro na constituição desses dispositivos, ele revela tendências que estão além desse lugar e que permite também que a gente observe e talvez trabalhe, né, as especificidades de cada contexto que a gente vive. Não vou poder fazer toda a genealogia que está aqui colocada, só vou convidar vocês a olhar lá. Talvez um momento fundamental da onde ele parte, ou pelo menos ancora de maneira forte essa reflexão, vai começar na Revolução Industrial, onde uma nova visão política que proclama ou que reclama uma liberdade, vai ser pelo mercado, né, vai ser acompanhada. Essa liberdade que o mercado necessita vai ser, paradoxalmente, acompanhada pelo cerceamento, ou pelo controle, melhor dizendo, da liberdade de deslocamento de segmentos de pessoas, de certos nichos, certos grupos de pessoas, né? Então, institui-se aí, por exemplo, o carnê antropométrico, que vai tentar controlar a circulação dos nômades, dos ambulantes, dos sem-tetos, dos imigrantes, revelando a obsessão dos poderes por essas populações errantes. Depois, as fábricas vão se instituir como lugar de experimentação desses dispositivos, de aperfeiçoamento, né, onde se refinam dispositivos que vão para, num outro momento, encontrar o desenvolvimento das tecnologias de informação e se reconfigurar, tecnologias essas que o mesmo mercado investe para sair da crise em determinado momento dessa trajetória, né? E onde também, no desenrolar, e estou dando passos enormes, no desenrolar de tudo isso, a gente chega na entrada do novo milênio, se no momento, porque essas tecnologias elas serviram para controlar populações, no estado do bem-estar serviram para distribuir, ao mesmo tempo vigiar as populações empobrecidas. Essas tecnologias, em um determinado momento, por exemplo, do pós-guerra, elas vão aparecer como elemento fundamental da seguridade nacional, né? E elas vêm na entrada do terceiro milênio, se remodelando, se amplificando, a partir da seguridade como um elemento importante
e contra a guerra de um novo inimigo global, que é o terrorismo, né? Uma guerra que vai se internacionalizar até se converter no denominador comum das políticas de segurança em várias partes do mundo, com os países ocidentais em primeiro plano. Na trajetória desse dispositivo, a construção de perfis era competência dos Estados. Com o desenvolvimento da indústria da publicidade e do marketing, esses dispositivos eles vão ser aperfeiçoados à exaustão, né, para poder, aí então, controlar os consumidores a partir desse estabelecimento de perfis. Como dizem os autores, pela primeira vez na história, então, nesse desenvolvimento, nessa entrada mercadológica, pela primeira vez a gente vai ter monopólios baseados na exploração mercantis dos dados pessoais. O segundo ponto que eu queria só convidar, porque o tempo está acabando e eu tenho um terceiro ponto que eu queria colocar, mas eu queria colocar que há na obra uma discussão muito interessante sobre as especificidades do cibercontrole em relação ao modo de governança anterior, que é o da disciplina, né? Não é anterior porque ele também continua imiscuído e continua no nosso processo. Mas, assim, só para pontuar 2 ou 3 características, enquanto na disciplina a visibilidade da arquitetura, a gente tem a visibilidade da arquitetura, no cibercontrole a gente vai ter, em geral, uma invisibilidade e automatização dessa arquitetura. E justamente essa invisibilidade que vai, entre outros fatores, vão potencializar a eficácia desses dispositivos. Um outro ponto, a visibilidade da disciplina induz uma relação que se estabelece como um controle do comportamento onde o indivíduo participa da sua própria normalização. A invisibilidade, aparentemente, deixará o indivíduo livre, mas, na verdade, ele se encontra permanentemente vigiado, né? O indivíduo aqui é objeto da informação. A disciplina produz o sujeito disciplinado. No caso do cibercontrole, o fichamento e o encontro desses indivíduos perigosos vai produzir decisões imediatamente aplicadas a esses indivíduos, né? Isso não impede, então, esse novo regime de controle, o cibercontrole, não vai impedir que se prolonguem tecnologias da disciplina, como o bracelete eletrônico, modalidades de vigilância, etc. Outra característica da cibervigilância é relativa ao tempo, à fluidez, à conectividade, né? Os dispositivos estão hoje desterritorializados e talvez um outro elemento fundamental é a interconexão de dados, né, públicos e privados, assim como a característica da nova forma de governabilidade, que é a predição do comportamento, predição e prevenção mediante a aplicação dos algoritmos. Bom, só um ponto que eu assinalaria para que vocês leiam, há uma discussão muito interessante para pensar as possibilidades contemporâneas de autonomia informacional no livro. Não vai dar tempo de explorar, porque eu queria finalmente passar a um ponto, aí sim, já que o meu tempo se acaba, isso, deixa aí, meu tempo se acaba, eu queria fazer, falta 5, eu sei, isso, se acaba, mas eu quero usar esses 5 minutos para esse último momento, porque talvez seja interessante quando a gente vê, eu fiz um esforço de dar uma notícia de um pensamento, dar uma notícia. Na verdade, o que eu queria é dizer assim, eu já tinha dito em vários outros lugares, leiam esse livro me impactou de maneira muito profunda. O Matelar ficou na minha casa, as peripécias e aventuras do professor Effendi me fizeram hospedar o Matelar em condições em que eu não tinha nem cama direito, nem quarto, eu tinha, como se diz, uma toalha colocada assim como cortina no quarto onde eu os hospedei, e foi um presente, foi uma maneira de conhecer alguém que tem uma curiosidade de menino infinita, um coração imenso, um humor incrível, um ser humano maravilhoso. Então, assim, ler e reler agora esse livro, eu fiquei pensando, este homem que está falando aqui é aquele homem que eu conheci de tamanha humanidade, curiosidade e coisas que eu nem sei como falar. Mas eu escrevi 3 ou 4 linhas
sobre o que eu senti dessa releitura, pensando nesse homem que eu conheci, depois levei para a praia, enfim, tem várias outras coisas que eu conto lá na cerveja. Mas que força, como diz o Effendi sempre, que força, que compromisso ético tem e político tem esse sujeito, esse ser humano. É isso que me dizem as linhas desse texto. Eu fiquei pensando, como diz o meu marido, a essas alturas da vida, né? Essa foto não é a mais recente, a essas alturas da vida, né? Esse sujeito, esse homem, esse ser humano escreve esse livro, né? Esse sujeito não deixa de nos convocar para a aventura e o dever desse pensamento complexo, empenhado, vigoroso, atento, crítico, reflexivo. Ele não se detém, né? Esses são os meus sentimentos. Ele não se deixa seduzir pela superfície dos fenômenos tecnológicos da contemporaneidade, né? Que é tão presente hoje. Ele assume essa tecnologia como um desafio, como um logos. Ele assume que ela tem história, ele assume que, se a gente prestar atenção a essa história, a esses enredos, a esses desenredos, a gente pode descobrir certos nexos profundos que essas tecnologias tão banais que habitam a vida da gente têm, com esses interesses geopolíticos que hoje parecem um palavrão, né? Com esses poderes, com essas estratégias. Nesse tabuleiro do mundo, ele enxerga que esses interesses, que esses poderes não são coisas acabadas, não são coisas prontas. Eles são um processo se fazendo, eles são um processo se desenvolvendo, são um processo se configurando. Pode passar a última. Então, para terminar, eu diria assim, esse é o sentimento, pensar, refletir, questionar. Para quê? Para resistir, para lutar, para subverter, para transformar. Eu acho que esse é um dos grandes gritos eloquentes que as linhas desses olhos que eu percorro nesses dias de leitura vão me dando. E essas linhas vão desmontando, eu tentei ser mais eufemista lá, mas aqui eu escrevi, vão desmontando a minha ignorância. Obrigado, Matelar. A todas e a todos. Eu queria agradecer imenso o convite do Processo Com para estar aqui novamente no colóquio. É uma alegria poder estar nesse espaço e poder trazer aqui um pouco para a discussão um pouco do percurso das minhas pesquisas que tenho feito desde o mestrado e até agora no pós-doutorado, e cujo conceito de gênero tem servido como uma categoria para pensar as relações de poder, né? Então, eu vou tentar ser rapidinho aqui, né? Um primeiro movimento que eu gostaria de trazer é que, quando a gente fala sobre o conceito de gênero, tem diferentes... ele foi se construindo ao longo da história por diferentes perspectivas teóricas e políticas, né? Então, eu trouxe uma breve distinção de como a gente pode encontrar a categoria de gênero operando, né? Também a partir do seu processo histórico, né? Seja ela como uma categoria descritiva, né? Sempre muito mais relacionada a mulheres ou a homens e mulheres, né? Ou ainda como um sinônimo de mulheres, né? Isso tem a ver com a sua trajetória, né? Desse conceito que veio sendo elaborado. Também gênero como uma categoria analítica, né? Que é constitutiva das convenções sociais e que ela vem a substituir as categorias de representação de gênero e papéis de gênero caudatárias das escolas interacionistas estadunidenses e da teoria dos papéis de gênero, né, que é de caráter sistêmico e funcionalista, né? A principal crítica que se teve é que esse uso, muitas vezes, acabava sendo uma amarra teórica, né, que tornava as análises mais limitadas, tornando atraente, no entanto, porque significou uma abertura para analisar as construções sociais e as expectativas de cada um dos sexos na sociedade. Eu vou tentar ser bem rápido aqui para passar por essas categorias, mas para chegar nessa terceira categoria, então, que é uma categoria com a qual tenho trabalhado, e também a partir da perspectiva pós-estruturalista, que é gênero como uma categoria teórico-epistemológica.
e compreendê-la como um princípio fundante e constitutivo do social, impregnada pelo conceito de poder, esse conceito, por sua vez, concebido a partir da tradição Foucaultiana, né, que compreende o poder como uma força que circula, que se produz e é produzida nas relações, né? Então, ou seja, pensar gênero por essa perspectiva diz respeito a uma forma de conceber e de produzir conhecimento sobre o mundo social, né? Essa concepção, portanto, ela não se restringe à relação corpo biológico, sexo, gênero, né? Apesar de partir da imagética sexual. Então, antes, ela abarca e dota de sentido a organização da vida social e implica na evidência de uma trama de gênero e poder mais ampla, né? Anterior às convenções e às práticas de gênero. Então, a grosso modo, pode-se dizer, trabalhar com essa categoria, é entender gênero como um princípio basilar, constitutivo do social, impregnado pelo conceito de poder, o que significa dizer que todas as coisas do mundo possuem um valor relativo a gênero e poder, né? E com esse ponto, então, para poder lhes dizer que com essa chave de leitura foi interessante. Eu chego na primeira pesquisa que fiz durante o mestrado à conclusão de que o jornalismo ele era masculino, né? Porque essa pesquisa foi feita, então, rapidamente, acompanhando durante 3 meses, dentro de uma redação de telejornalismo, todos os processos de produção das notícias, e acompanhando e fazendo uma observação participante com descrição densa, a partir das trocas vivenciadas, das escolhas do que era dito, através também da linguagem, e a partir dos diários de campo, eu vou chegar à conclusão de que que o sistema de poder e a organização das relações dentro do jornalismo, ela trazia como um grande valor aquilo que a gente convenciona como masculino, né? Ou seja, se a gente for observar pela linguagem, força, se a gente pensa, porque pensando num par binário, né, daquilo que convencionamos hegemonicamente como masculino e feminino, força, sensibilidade, razão, emoção, e através da linguagem, a gente observa como essa nomeação também tem efeitos de poder. E dentro dessa redação foi interessante observar como, na hierarquia de valores, tudo aquilo que era convencionado como masculino, por exemplo, não tem coisa mais masculina do jornalismo como o seu grande valor de perseguir o furo, né? Então, nisso também está uma ideia de que de dominação, né? De competição, de disputas, toda uma estrutura de lógica de poder que se dá desde o processo colonizador, né? Então, é interessante a gente observar como isso, como nós temos um regime de poder em que, numa analogia de gênero, tudo o masculino é esse poder autoritário, esse poder hierárquico, esse poder verticalizado, né? E dentro das estruturas, então, do jornalismo, eu pude perceber como isso acabava funcionando, né? Então, por exemplo, na estrutura, na hierarquia das notícias, as hard news, as notícias duras, eram as prioritárias, eram aquelas que eram mais valorizadas, né? As que entravam em primeira, tinham, enfim, preferência, né? E o que são as hard news, né? Seriam as notícias dos campos historicamente masculinos, né? Polícia, política, economia, né? Mas eu fui percebendo que para fazer, geralmente nas reuniões de pauta, quando surgia uma matéria de hard news, a decisão pelo repórter geralmente era lembrado de homens. Mas aí eu percebo que não eram quaisquer homens. Eram homens que fossem reconhecidos pelos atributos do masculino. Fulano, não, fulano, e outros marcadores. Fulano não dá porque o fulano é negro, vai ser matéria de polícia. Beltrano não dá porque o Beltrano faz matéria de brincadeira. Então, eu começo a perceber que não bastava ser homem, né? Precisava ser reconhecido por esses atributos. Da mesma forma, os valores das notícias, né, que teriam que ser fortes, sérias, de impacto, de violência, elas ocupavam um lugar de maior prestígio. Da mesma forma, os repórteres se organizavam em as chefias.
E foi interessante que, nesse período de 3 meses, houve um revezamento da chefia do editor-chefe, que estava afastado, e isso foi substituído por 2 editores, um homem e uma mulher. Esse primeiro homem que substituiu, ele tinha um perfil muito masculino. Ele tinha uma autoridade autoritária, ele mandava, ele causava um certo constrangimento na sua equipe. Já a mulher tinha uma postura daquilo que a gente menciona como feminino, de coordenação, de escuta da equipe, mas os profissionais ficavam muito mais à vontade nas reuniões de pauta, em que eles podiam sugerir, interagir, mas eles não a reconheciam como alguém de poder, mas sim aquele chefe, né? Então, vou percebendo o quanto a gente também não consegue entender como nos está tão associado o poder a esta forma de poder, né? Que é a forma predominante. Então, e aí na hierarquia também das notícias estão ali as soft news, né? Aquelas que não são tão valorizadas, né? Que seriam as lúdicas, as engraçadas, as de entretenimento. Bom, nas relações de gênero e poder, então, foi importante perceber como aquilo que era mais valorizado tinha a ver com posturas de verticalidade, de imposição, de não escuta, de mando, né? E aquilo que possuía menos valor estava relacionado a uma postura mais horizontal, propositiva, de escuta e de coordenação. Trabalhar com o conceito de gênero também nessa pesquisa não deixou de levar em consideração os demais marcadores sociais da diferença, de como a produção de desigualdades vai se operando, né? Também, ao observar a hierarquia de valores do jornalismo, percebia como o sistema de valores hegemônico perpassava o conhecimento, a bagagem de conhecimento desses jornalistas e acabava servindo como uma lente pelas quais eles liam também a realidade, liam os sujeitos. Então, essa pirâmide aqui, né, para tentar fazer uma... Porque, óbvio, a gente vai ter vários cruzamentos, né, em diferentes situações de marcadores que vão movimentar essas relações. Mas aqui é só para a gente poder perceber que, tanto na sociedade, quanto era compartilhado pelos jornalistas naquela ocasião, o que possui maior valor, né, e aí a gente vai observar como os nossos dados no nosso país, que é um país de extrema desigualdade, como isso vai nos dizendo porque determinadas pessoas conseguem ter garantida a condição de humanidade, de sujeitos melhores do que outras, né? Então, nessa hierarquia de valores estariam os homens cisgênero, né, brancos, e homens com atributos do masculino reconhecidos como tal, com uma idade média de 40 anos, e isso mais ou menos funcionou também para perceber que tipo de sujeitos tinham credibilidade para os jornalistas, né? Heterossexuais, casais monogâmicos com filhos biológicos, ou seja, toda a organização, né, do que era pensado para o que é uma chamada heteronormatividade e que é um conhecimento que perpassa os jornalistas. E, abaixo da pirâmide, com menor valor, todos os sujeitos diferentes, né, da norma, que seriam as mulheres cis e transgêneros, homens trans, homens com a marca do feminino, não brancos, classe baixa, LGBTs, enfim, eu vou passar rapidinho. Eu trouxe algumas falas, então, dessa pesquisa do mestrado, em que eram falas dos interlocutores, né? Isso relativo a uma matéria que eles foram fazer nos parques de Porto Alegre à noite, e eles vão, diferentes sujeitos vão manifestando suas visões de mundo, né? O repórter precisa ter perfil de polícia, porque na noite o que tem são gays, são gays, viciados e traficantes, né? É melhor ter esse perfil de polícia, porque esse repórter saca coisas que os outros não sacam. Então, vai marcando uma distinção também de gênero, né, de quem pode fazer as melhores notícias, né? Não vão nem ouvir esses menores, porque é deprimente, são uns pouca merda. Significa que eram jovens que ele tinha entrevistado, e porque eram muito jovens, ele não ia ouvir, porque não teria credibilidade. Esse mesmo repórter, ele fica com medo depois de fazer a matéria, da forma como ele constrói a matéria, né? E fica com medo de que senão vão matá-lo. E aí ele diz, porque são todos loucos esses gays, né? Então, a gente vai vendo quais são as visões de mundo que estão perpassando, também as escolhas que são feitas dentro do próprio jornalismo, né? E aqui, por fim, né, não tem ninguém de credibilidade, só os que não prestam, porque a matéria abria com uma travesti, um usuário de drogas, e aí o editor de imagens
achou aquilo muito estranho, né? Também perceber quais são as fontes legítimas, né, sempre relacionadas às instâncias de poder, né? Polícia, Ministério Público. Bom, um outro movimento que foi feito foi, então, em observar como é que isso estava funcionando dentro da formação dos jornalistas, né? Então, eu fui para dentro de 2 universidades federais, e permaneci 2 meses em cada uma, observando 6 turmas. E uma das também observo dentro que a universidade também, assim como o jornalismo, não é uma ilha à parte da sociedade, da qual ela é parte, né, que essas relações de poder também estão ali dentro de diferentes formas de organização e também na organização do conhecimento, em que pude perceber, e o que eu vou trazer aqui muito rapidamente, é o quanto a forma de produção de conhecimento do jornalismo, sempre olhando para ele por uma mirada epistemológica e também perpassada por gênero, essa noção de objetividade que é baseada no paradigma moderno, positivista, ele acaba construindo um apartamento dos sujeitos, né, como se os sujeitos não existissem, não fossem carregados de valores e, como tal, dando sentido e significado ao mundo, partindo ainda dessa premissa, que também pude observar na universidade, de quanto ainda havia uma manifestação de que fossem neutros e imparciais os sujeitos jornalistas, né, quando isso é impossível. Então, isso deixa de trazer uma condição, uma dimensão da subjetividade, né, que a crítica feminista à ciência também vai nos mostrar como a ciência masculinista, quando vai prescindir o sujeito da produção de conhecimento, quando vai fazer essa valoração de uma razão apartada da emoção ou da sensibilidade, enfim, como todos esses códigos também estão na forma como nós produzimos conhecimento, como organizamos as relações de poder. Então, percebo que também nessa forma de produzir conhecimento do jornalismo, na relação dentro desse quadro de poder-saber, como ele ainda manifesta-se. Agora, no pós-doutorado, então, estou percebendo como tenho mapeado práticas de jornalistas que sejam mais afeitos à alteridade, né? E eu não entro inicialmente com esse conceito de gênero, mas, obviamente, que essa é uma lente que continua perpassando. Então, eu começo a perceber que a prática de determinadas jornalistas, como Eliane Brum, Fabiana Moraes, Caco Barcelos, Adriana Mabília, entre outros, que fazem parte dessa pesquisa, como essa prática ela vai trazer uma subversão desses modos de objetivação jornalística, que eu denomino como moderno, positivista e masculinista. Elas subvertem essa lógica e passam a fazer valorar trazem como valor, como maior valor, aquilo que a gente considera como o feminino. E isso perpassa a forma como elas atuam em suas práticas profissionais, né? Tendo como um grande valor a horizontalidade na relação com os sujeitos, a proposição, a escuta, a colaboração. E aqui a verticalidade, imposição, não escuta, mando, eu coloquei como menos valor, mas não há valor para esses elementos, né? E eu trouxe também aqui algumas frases, então, para a gente perceber a diferença. E tem um outro elemento que eu acho que é importante de colocar aqui, que ao resgatar a subjetividade, ao entender que há um sujeito, um eu, que constrói um outro, e trazer, sobretudo, uma prática de reflexividade, né? Uma crítica e uma autocrítica permanente sobre a sua prática, perceber uma relação com esse outro e que vai depender também da forma, tentar colocar-se em suspenso, perceber que tem valores, ou seja, o resgate da subjetividade é algo fundamental para a prática dessas e desses profissionais, né? Então, a gente percebe nas falas, por exemplo, né, você é obrigado a participar. Até ele vem antes dizendo que isso até não é tão democrático, porque a profissão repórter é uma obrigação, né? Você tem que participar intensamente, né? Não pode ficar recebendo ordens. A gente não dá ordem, a gente faz junto, é um processo colaborativo. Mas ele mesmo reconhece antes que isso também é uma forma que dizer que tem que ser desta forma também seria uma forma não muito democrática, mas impositiva. Mas ainda assim o sentido é outro, né? Eliane Brum, que diz que acredita que num país tão desigual é missão da imprensa aproximar os mundos. Só o encontro honesto e verdadeiro permite o reconhecimento e transformação. Sou repórter quando me torno ponte entre dois Brasis. Repórter de verdade atravessa a rua de si mesmo para olhar a realidade do outro lado da sua visão de mundo.
Só assim pode chegar mais perto da verdade ou das verdades, da história de que se propôs a contar, né? Também a noção de verdade, que dentro de uma chave de pensamento ainda dominante nas práticas jornalísticas e também no ensino, pelo que pude observar, nesses recortes de realidade que estive, também muda, né? A gente passa a ter uma forma complexa de olhar para a realidade, a ideia de verdades. Então, acho que há uma subversão importante já sendo feita e por profissionais que... Porque eu achei interessante ir escutar esses profissionais, porque são profissionais que também receberam prêmios, que também estiveram no mainstream, então, e que eu acho que podem e deveriam servir como... demonstram uma capacidade de resistência dentro do próprio sistema de poder do jornalismo e que vão contando nas suas... Não é porque chegaram agora e agora estão fazendo essa ação, mas nas suas trajetórias vão contando como essa ação de resistência veio sendo feita. E, sobretudo, traz uma dimensão ética que foge também do esquema da deontologia, como se a ética fosse algo apenas prescritivo nos elementos deontológicos, mas, sobretudo, traz a dimensão da condição de autocrítica e reflexividade, que dentro de um paradigma que nega a existência do sujeito, que não problematiza e não vai ao encontro dos alunos, por exemplo, para saber quais são as suas visões de mundo, e percebe isso atuando na linguagem, na forma como o mundo vai sendo narrado, sem essa condição, a gente vai continuar no processo de reprodução do sistema de valores que vem sendo feito. Porque esse elemento da criticidade, esse é um elemento que precisa e que deve, e esse é o espaço, né, ser na universidade, o espaço onde ele vai ser tensionado e vai ser... Então, eu acho que esses exemplos, esses repórteres já em atuação e com reconhecimento, porque a sua prática também é uma prática que traz um conteúdo de nos ajudar a complexificar o mundo, é um elemento que eu também tento agora nessa pesquisa de pós-doutorado, através dessas pistas, propor alguma coisa que possa circular junto aos alunos, nas suas formações, para que entendam que sim, que é possível. Tirar um pouco essa noção apenas restritiva das estruturas e perceber como essas relações de poder elas vão se dando em diferentes espaços e resgatar esse espaço do sujeito, do jornalista, como um elemento cognitivo fundamental para que se possa fazer de uma forma diferente, né? Então, vou passar rapidinho. Então, o resultado, eu acho que dessa subversão, né, que é o resgate do sujeito, as subjetividades nos processos de leitura e narração da realidade, o que permite o uso dos sentidos, isso é outro elemento que elas vão trazendo, o corpo, a intuição, a sensibilidade, os sentidos, são trazidos de volta como elementos fundamentais de uma prática. Também são elementos criativos, né, que saem do modo de reprodução e convidam a uma outra experimentação de sentidos sobre a realidade. São práticas que, por fim, diferentemente do que encontrei no mercado, não transformam diferenças e desigualdades. E agora, para finalizar mesmo, pensando no atual contexto em que vivemos, em que o masculinismo absoluto e hegemônico se recrudesce também na forma do poder que temos na política do Brasil, pensando em como podemos fazer diferente, me parece que há uma virada importante que seria no sentido de revermos os nossos valores, que talvez seja o momento da emergência do feminino, do cuidado, da solidariedade, da colaboração, daquilo que tudo foi marginalizado até então, que esses valores passem a emergir e que possamos, assim, criar novas gerações, pensando também como os indígenas, para 7 gerações, para que possamos, de fato, transformar nessas bases aquilo que desejamos no mundo. Então, muito obrigada. Bom dia. Queria começar agradecendo pela oportunidade de retornar a essa casa, agora como professora. É uma honra imensa. A Unicinos e o Processo Com e a Rede Amilat são partes importantíssimas do meu processo de formação. E eu queria agradecer muito a todas e todos que participam da organização do evento, pelo convite do professor Efendi, professora Giane, professora Nízia. E queria começar falando um pouco, assim, a ideia hoje é fazer um recorte
pensar questões metodológicas que, no sentido do que viabilizaram dentro da minha pesquisa doutoral, mas pensar também essas lógicas tecnodiscursivas que eu pensei no âmbito metodológico como práticas de experiência das mulheres com que eu trabalhei também. Então, perceber essas lógicas em 2 momentos, no âmbito metodológico e no âmbito da experiência delas. Tá? Então, a ideia aqui no início é contextualizar muito rapidamente. Eu trabalhei com mulheres em Guaribas. Guaribas é uma cidade muito pequena, tinha um dos piores IDHs, e, por isso, foi escolhida para o programa piloto do Fome Zero, que deu bases ao que hoje é o Bolsa Família. Guaribas, então, era uma das cidades com pior IDH à época do programa piloto Fome Zero. Hoje ela já não está mais naquela condição, né? O IDH dela melhorou muito de lá para cá, mas a gente tem uma situação, é uma cidade que basicamente sobrevive do Bolsa Família, tem uma fila imensa de espera para o Bolsa Família, praticamente todas as famílias dependem, direto ou indiretamente, do benefício. É importante localizar territorialmente, assim, pensar uma cidade que é pequena, 4.000 habitantes. Essa é a sede da cidade, essa primeira foto, né, localizada aí à esquerda, no canto superior. E essas são fotos da sede da cidade, não são dos distritos, e da serra que a circunda, que é a Serra das Confusões. É uma região de difícil acesso, existe uma espécie de isolamento geográfico, e aí a internet, a energia elétrica são fenômenos relativamente recentes. Então, é importante a gente perceber, minha inquietação inicial era como se dava a apropriação de redes sociais no sertão. Eu sou do sertão de Pernambuco, minha família é do sertão do Piauí, não é da região de Guaribas, Guaribas veio no processo da pesquisa. Então, eu conheci Guaribas para a pesquisa no processo exploratório, conhecendo várias cidades. E aí, a minha combinação metodológica, ela partiu pensando questões da etnografia, com a teoria fundamentada, fiz entrevistas presenciais, acompanhei as mulheres, né, entre 2014 e 2017, fiz uma análise tecnodiscursiva desses rastros digitais que eu encontrei, combinada, claro, essas experiências, essas observações que eu fazia presencialmente, e isso tudo atravessado pelas questões interseccionais, né, que a professora Deva trouxe ontem, pensando nessas combinações de opressões, de características que configuram essas relações que elas estabeleciam virtualmente, presencialmente, como algo que se completa, não como coisas separadas, né? E aí explicar também que é uma região onde o machismo ele tem contornos extremamente peculiares, né? Então, você tem algumas práticas, como o casamento roubado e outras, né, sobre as quais eu já escrevi em alguns artigos, que é basicamente, né, assim, um rapto com cara de consentimento de meninas. Então, isso é uma coisa comum ainda. As mulheres têm um processo de subjugação, obrigada, muito forte ainda. Assim, existe muitas forças patriarcais agindo mais do que em outros espaços, quando a gente pensa a nível de Brasil. Então, é interessante colocar esses pontos para a gente partir. No meu ponto de partida também, eu tento trabalhar, então, a performance das mulheres sertanejas, né, no Facebook, especificamente, ali entre 2014 e 2018, que é quando eu faço o processo de observação, análise, né, a narração, a autorrepresentação e constituição verbal e imagética, né, na rede social. Eu tento trazer isso a partir da perspectiva da análise tecnodiscursiva da Marianne Pavot, e pensar as condições de produção discursiva no processo de criação das selfies, né, da exposição e escrita digital, que não é a mesma para pessoas em condições e restrições de expressão diferentes. Então, assim, a gente tem condições muito distintas quando a gente pensa a escrita digital, quando a gente pensa os rastros dentro da mesma rede social. Quando cruzados com as vulnerabilidades muito específicas pelas quais o nosso contexto é configurado, isso afeta completamente a experiência dentro dessa rede social, por mais que a plataforma seja a mesma, né? Isso não vai só para o âmbito do acesso à internet ruim,
e que já é limitado, baixar um vídeo e tal, isso entra em consideração, mas tem outras coisas, né? As próprias relações patriarcais, elas interferem nessas apropriações, né? E nas resistências. Então, tirar um selfie no sertão não é a mesma coisa que tirar um selfie em São Paulo, no meio da Avenida Paulista, não é a mesma coisa que eu tirar um selfie, né? Que uma pessoa em Paris tirar um selfie. Então, é uma coisa que, no meu doutorado de sanduíche, na Sorbonne, eu fui confrontada, é que muitas análises de Facebook, dos selfies no Facebook, na França, são pensadas a partir de uma sociedade egocêntrica, uma sociedade que quer se aparecer, enfim, jovens que querem um desejo de visibilidade constante e tal. E isso muda quando a gente pensa pessoas que presencialmente não são escutadas, não têm espaços de... não podem ser escutadas como pares. No caso dessas mulheres, elas frequentemente não são escutadas como pares nas suas relações cotidianas. E aí poder se colocar o que pensa e se reenquadrar, porque assim, quando a gente pensa mulher sertaneja beneficiária do Bolsa Família, basicamente, né? A primeira imagem que vem à cabeça são aquelas fotos, né? O fotojornalismo ele tem mudado, mas isso ainda é comum. Aquela foto daquela casa, você tem um ambiente de pobreza, empobrecida, extremamente empobrecida. E aí você tem a seca, a terra batida, e aí você tem uma figura, que é uma mulher, com uma ruma de menino do lado, e aí você pode trocar aquela mulher, que não vai fazer diferença. Porque você está tirando uma foto da pobreza, do empobrecimento, você não está tirando a foto de uma pessoa. E assim, você pode trocar a mulher, pode trocar os meninos, ninguém vai perceber a diferença. Então, você poder se reenquadrar, existe uma questão política muito forte aí. E aí pensar essas possibilidades de testemunho, deixar rastros, de ser sujeita de palavra e de exposição nas redes em guaribas que também são conformadas por privilégios masculinos. Então, eu parto então também dessas imagens, dos selfies, de outras mensagens, do que elas compartilham no Facebook, né? De uma construção enunciativa que ultrapassa essa materialidade do conteúdo compartilhado em rede, né? O ato de se fotografar, o ato de colocar determinadas coisas ali, que perpassa isso também é importante. Não é só o conteúdo puro e próprio, né, a materialidade daquilo. E aí, partindo de alguns elementos, pensando que essa enunciação é definida pela questão da singularidade da fala, do tempo, do espaço, que o discurso é pensado nessa questão do efeito sentido, dentro do processo de interlocução, porque se elas estão ali, elas estão num processo de exposição para a interação, sujeitas a uma interação que elas não estariam sujeitas em outros espaços fora da rede. E pensar esses textos construídos via rede social, localizados e atravessados por imagens, e os registros que compõem discursivamente essas cenas de aparição que estão ligados a uma estética da enunciação. Então, na metodologia, pensar as lógicas tecnodiscursivas foi pensar a cenografia digital. É importante ver, por exemplo, no âmbito das imagens, que a cenografia, ela, claro, é composta pelo um cenário de vulnerabilidade, de empobrecimento, né, que está ali por trás, é uma cortina dividindo um ambiente da casa, é uma casa muito, muito simples, enfim, tem vários elementos que a gente começa a perceber nesses enquadramentos. Mas, mais do que isso, as possibilidades de arquitetura da própria rede social que interferem nisso. Então, essa cenografia ela vai passar também por como aquela foto ali vai aparecer, como é que ela vai transitar na timeline, quais são as possibilidades de apertar botão ou não que eu tenho ali, para que servem esses botões e quais são as possibilidades de interação e as limitações que eu tenho ali, né? Então, a apropriação do ecossistema da interface, né, o compartilhamento para o compartilhamento simples de conteúdos e o compartilhamento com a elaboração de algum enunciado. Então, pensando, por exemplo, compartilhar um conteúdo é diferente de compartilhar um conteúdo e comentá-lo, que é diferente de pôr uma foto, que é diferente de pôr uma foto e colocar alguma coisa ali e, muitas vezes, fazer dessa foto um pretexto para que eu fale de alguma coisa, né? Então, eu tentei pensar aí essas imagens móveis em movimento, fotografias, filmes, GIFs, memes, desenhos de animação, pensando também uma disposição
a falar e serem ouvidas por pessoas reais. Quando a gente pensa nesse não há interlocutor abstrato, né, no Bakhtin, a gente pode pensar que, assim, vamos supor que tem um perfil fake que está interagindo com elas. Mesmo que esse perfil seja fake, existe uma pessoa por trás ali interagindo com elas. Então, assim, e quando elas estão ali, elas estão sujeitas, expostas na rede, a conversar com outras pessoas, e isso leva a situações nem sempre confortáveis também, né? Então, pensar também um contexto de exposição digital cerceada, não só pela dificuldade de acesso a uma boa internet, porque a internet é muito ruim, né? Eu estou pensando em uma série de outras limitações do cotidiano, a dificuldade de acesso à água. Já houve uma das vezes que eu fui para Guaribas, eu cheguei lá, a cidade estava 15 dias sem água, né? Uma dificuldade de acesso, às vezes, à energia elétrica. Alguns distritos ainda têm também esse impedimento. Mais do que isso, pensar o processo de dificuldade delas, muitas vezes, de acessarem isso. Por quê? Porque o marido não deixa ter o Facebook, o marido não deixa ter o WhatsApp, o pai não deixa ter a rede social, enfim. Geralmente, esse controle, né, masculino muito forte, muito materializado nas falas delas, né? E aí, o que acontece? A resistência começa pelo ter. Então, assim, eu vou aprender, porque assim, ele não vai me ensinar. Então, eu vou fazer com a vizinha, eu vou fazer com a prima, eu vou fazer com a amiga, com a colega né, de colégio, de escola, e aí começar a transitar por esses espaços. Enfim, isso leva a uma série de questões que são postas, porque se você já tenta burlar isso que é posto, que você não pode, a gente já começa por aí. Pensar também no tempo dedicado à construção de postagens desses selfies, né? De pôr isso em circulação, porque, gente, não é uma coisa de 1 minuto. É como qualquer outra pessoa, qualquer outro de nós, claro, com especificidades. A gente não tira a primeira foto e posta. A primeira foto, né? A gente tira, muitas vezes, sei lá, 20, 30, 40 fotos, até você escolher aquela que você acha que está no ângulo legal. E aí, até você poder postar, o tempo para aquilo chegar com aquela internet ruim. Então, isso já consome tempo. E é um tempo que, muitas vezes, quando a gente pensa o perfil estereotipado pela mídia da mulher sertaneja, ok, a mulher tem que ter o tempo para cuidar das crianças, ela acumula muitas atribuições, cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar do marido, prover dinheiro para casa, fazer uma série de coisas. E isso realmente é concentrado nelas, né? Esse acúmulo de obrigações, né? E aí, onde é que fica tempo? Cadê o tempo? Elas arrumam um tempo. Seja deixar de varrer um cômodo da casa para ir fazer aquilo, seja atrasar um pouquinho o almoço para poder fazer aquilo. Então, isso começa a interferir no cotidiano, né? E o selfie, ela é uma prática social atravessada pela intencionalidade, por reflexões, interpretações aí de origem cultural. Então, a gente está pensando uma série de coisas aí também, pensando o potencial conversacional da imagem associado a esse autorretrato instantaneamente compartilhado. Instantaneamente, assim, né, na temporalidade, até você escolher e compartilhar, enfim. E na relação entre o uso dessa rede social e os processos discursivos, pensando, né, a partir dessa questão interseccional, essa existência digital delas, que isso passa por valores patriarcais, cristãos, um olhar, por exemplo, qual é a foto bonita? Muitas vezes é enquadrada a partir de um ideal de beleza masculino. Então, a gente não pode deixar de esquecer isso também, né? Mas também um reconhecimento de ser vulnerável, de ser desigual em uma sociedade conservadora, e isso está nos discursos delas, verbais e não verbais. Eu também levei em consideração, metodologicamente, que a plataforma tem limites, ela se conforma aí numa lógica de visibilidade financeiramente capitalizada. Então, elas não vão viralizar com a velocidade, a potência que outras coisas viralizam na internet. Elas não vão ter um alcance que outras coisas que circulam na internet terão. Eu precisava considerar isso. E eu não estava querendo coisas que viralizassem. Eu queria coisas que impactassem e ajudassem a pensar essa escrita de si
nas redes, como isso impactava elas e aquela comunidade ali naquele entorno. Tá, vou correr. E aí, a apropriação de hashtags, a questão dos botões, o curtir, que não é mais só curtir, é curtir, dar um amei, ficar com raiva, dar uma lágrima. O pedido de amizade no Facebook, ele também é diferente. Ele pode ser só um aperto de botão, ele pode ser uma coisa mais formal, do pedir para aceitar, enfim, e aí explicar quem você é, né? São coisas diferentes. Nas experiências delas, né? A performance, ela é baseada em uma mise-en-scène permeada por filtros, né? Filtros mesmo, né, da rede social, filtros de aplicativos, mas filtros também culturais, e pensar essa exposição mais próxima do cotidiano, né, de algo que pode gerar um desconforto, no fim, pensando essas violências, essas opressões que as atingem. Então, é muito interessante pensar algumas coisas. É óbvio que elas aprendem essas lógicas de visibilidade. Então, essa é uma das minhas entrevistadas, né? E aí ela coloca assim, tem mais gente usando o Facebook, eu acho assim, que o que mais chama assim, a atenção no Facebook são as fotos. Depende. Porque tem gente que bota para se aparecer, com bicão, aí eles vão comentar, e quanto mais eles comentam, mais elas dão vontade de colocar mais foto. Eu acho assim. Tem delas que coloca na cama, veste um shortinho bem curtinho, coloca na cama, aí aquilo dali é para chamar atenção. Ou então, para alguém colocar, tá linda, você tá top. Aí, quanto mais você comenta, mais ali dá vontade de você postar foto. Então, ela percebe algo que é próximo das pessoas com que ela que estão na rede dela, que estão ali no convívio dela, e algumas práticas, inclusive, em tom de crítica, né? O bicão, e se colocar numa pose convidativa, numa cama, enfim, coisas que ela critica. Ainda ela, né? Colocar assim, para mim botar uma foto, eu olho primeiro, revejo se realmente é aquela foto que eu quero colocar, se eu estou adequada, se eu não estou, como é que está a minha, se eu não estou, como é que está a minha roupa. Essa ideia de adequação da roupa tem um fator muito forte, que é o religioso também, o que é uma roupa adequada para uma mulher que é evangélica. Também a questão da mulher separada, que já é tida como uma mulher negra, separada, beneficiária de Bolsa Família, né? Mãe. Existe uma série de preconceitos em torno dela ali, como se ela tivesse frequentemente disponível, e que ela tenta não mostrar isso a partir do vestuário nas redes. Então, assim, e também essa adequação passa por um fator complicador, a baixa autoestima que elas têm, muitas vezes, em relação ao seu estereótipo, porque o estereótipo de beleza para elas é a mulher branca, do olho claro, loira, que aparece na TV, nas redes, inclusive, né? Então, elas também compreendem algumas receitas, alguns padrões para ganhar curtidas. Por exemplo, no caso dela, trazer muitas coisas ligadas à religião e também trazer fotos na igreja. Fazer fotos na igreja é estratégico. Por quê? Porque o ambiente da igreja é mais bonito que o meu. Tem flores, ele tem um piso de azulejo, não é um chão batido. Porque significa que eu fui para a igreja para adorar a Deus. Então, isso também tem uma questão simbólica forte. Então, coisas que se compartilha também, né? Então, a gente pode ver aqui num compartilhamento, ela coloca assim, fica a dica para as mulheres que não têm medo, né? E aí, você pensar essa questão da dificuldade do ser mulher, né? Todos os nomes que estão aqui são fictícios, né? E aí, essa dificuldade do ser mulher, eu fiz o borramento das imagens também, por uma questão de segurança também, porque a gente sabe que essas imagens elas têm uma potência muito grande de virar memes depois e de serem ressignificadas num tom pejorativo, né? E pensar, por exemplo, fotos com a filha, fotos com a amiga, uma das únicas amigas que não a largou depois que ela separou, enfim. Então, a religião acaba sendo também um refúgio para amenizar essa vida sofrida e tal. A gente tem, eu vou tentar passar muito rápido, mesmo, porque eu preciso acabar, mas pensar essa lógica, a apreensão das lógicas de visibilidade, do tipo, eu curti, aí eu fico pensando, também vou curtir, e aí uma coisa vai ajudando outra, e o processo de explicação de como que isso funciona. E eu chamo muita atenção para essa sequência de fotos. Elas têm vários Facebooks. Então, nesse processo, eu tive que ir descobrindo os novos Facebooks que elas iam abandonando, criando outro, abandonando, criando outro. Né? Como se fosse assim, vou criar um melhor agora, e agora só vai ficar fotos melhores, aí, enfim. Das primeiras fotos para a última,
há uma diferença absurda. Ela já usa ali não só um filtro de pessoas como se a estivessem assistindo, mas ela imposta um microfone na igreja. Ela pega uma foto de um momento em que ela está falando em público com um microfone. Eu acho isso fantástico, porque antes isso mostra uma diferença também do mostrar-se, né? Dessa questão de como ela antes estava... Ela assume uma condição de ser ativa, de estar ali no controle do que ela está falando simbolicamente. Eu tinha várias coisas também para falar, mas, assim, eu juro, eu posso pegar mais 1 minuto só? Por favor, Olívia. Então, assim, a própria crítica, né? Então, assim, você vai também... você é evangélica, essa é uma outra entrevistada, e ela diz assim, que é um pouco burocrático, né? E ela explicando uma confusão que deu, porque o pessoal da igreja não gosta que tenha Facebook, que tenha rede social, que coloque fotos, e aí teve uma viagem religiosa, e aí, porque uma criança tirou foto de outra criança que estava só de cueca, era filho do pastor, deu uma confusão. Ela disse que é muito burocrático, tipo, isso é muito difícil, tipo, poxa, é só uma foto de uma criança. E você vê, dentro do âmbito religioso, há uma dificuldade muito grande de fazer críticas à instituição. E você começa a perceber esses usos das redes e algumas coisas que para elas não fazem sentido se converterem em críticas às próprias instituições, né? E aí tem, enfim, uma série de coisas relativas à maternidade, ao machismo, à netiqueta também, né? Tipo assim, colocar foto de RG no Facebook, pelo amor de Deus, o uso de filtros. E eu vou realmente fechar pensando nessa questão da importância da gestualidade, da ritualidade nesse processo, de pensar o contato e o compartilhamento das experiências na rede, dos papéis socialmente cristalizados, que eles não somem na rede, né? Mas esses excessos e os selfies como potencializadores de encontros, afetos, pretextos comunicativos para falar de si, do que sente, alimentando esses fluxos de interação digital. E que isso não quer dizer sair do anonimato ou vencer um apagamento, mas é um trabalho lento e paciente, artesanal, de construção de modo de vida que seja vivível, né? A partir da Vina Das e de um processo de escrevivência. E isso eu queria agradecer muito pela atenção de vocês e obrigada. Muito obrigada às professoras pela exposição. Abrimos o tempo do debate de 10 minutos. O colega Alisson vai passar aí com o microfone. Bom dia, bom dia. Primeiro, pedir desculpa, perdi a metade da mesa, Nízia e Jane. Jane me deixou esperando, viu, Nízia? A culpa foi da Giane, viu? Eu cheguei atrasado por isso. Lamento muito, queria ter ouvido vocês duas. A segunda parte da mesa, Márcia, que eu já conheço, né, inclusive eu trabalho, gostei muito de ouvir novamente, Márcia. Fiquei com algumas questões para você me ajudar a pensar. Primeiro, você trata dessa questão do jornalismo como masculino, e a gente tem discutido muito essa relação gênero-raça, né? E fiquei pensando como é que você trabalha com essa conjunção de problemas, né? Quer dizer, o jornalismo, além de masculino, você também diria que ele é racista, né? Eu tenho pensado o jornalismo muito como colonizado, né? Os meios de comunicação são colonizados, frutos de um projeto também colonialista, né? Então, me interessa pensar como é que você trabalha com esse conjunto. Tá? Eu estou como orientando exatamente trabalhando com o jornalismo negro, que ela quer pensar, né? A outra coisa, com relação a essa categoria gênero, porque é uma categoria móvel, a gente sabe, né? Ela se constitui, se reconfigura na lógica dos poderes, você fala isso, né? Mas você me dá a impressão de que, no jornalismo, especificamente, essa categoria ela é fixa. Ela seria dura, sabe? Eu queria entender também um pouco mais como é que você trata disso. Assim, quando eu penso em jornalismo de moda, a gente poderia falar que aquele jornalismo é feminino? É disso que você está falando também? Assim, eu queria entender isso melhor, tá? E uma provocação, assim, porque nesse masculino, nesse quadro que você que você esboça do que é masculino e do que é feminino, não tem aí também algo fechado
sobre aquilo que é masculino e aquilo que é feminino, quer dizer, você fazer a ligação masculino, horizontal, verticalidade, feminino, horizontalidade, você também não está fechando o que é masculino e o que é feminino. Isso é uma provocação para você me ajudar a entender. Achei maravilhoso o seu trabalho sobre o sertão, assim, eu não conhecia, quero conhecer mais. Me remeteu muito a um trabalho que eu acompanhei na Universidade de Punjab, no Paquistão, que é com alunos que, enfim, discutindo essa questão da selfie e tal, e é muito parecido, tem muito a ver com a questão da fronteira que eu falei ontem, assim, como é que o sertão do Piauí se encontra com o interior do Paquistão, sabe? É muito interessante isso. Agora, eu fiquei pensando nessa outra gramática que você coloca do selfie no sertão. Eu queria que você falasse um pouco mais de como esse vulnerável aparece, porque também na sua análise me parece que elas são sempre muito tomadas pelo normativo ainda, né? Existe algum lugar, usando a palavra da Márcia ali, de subversão a essa ordem, nessa gramática, seja icônica ou seja discursiva, do ponto de vista mais do uso da palavra mesmo? Tem algo aí que foge a isso ou não? Tá? Obrigado. Bom dia, meu nome é Alisson e eu vou tentar fazer uma pergunta para as 4. Assim. Então, está em formulação na minha cabeça desde o primeiro dia do colóquio, que é muito bonito. E eu estou com uma anedota desde as primeiras meses na minha cabeça do Lévi-Strauss em Raça e História, quando ele fala da colonização, quando os colonizadores espanhóis chegam na Mesoamérica, eles olham para os povos e eles querem saber se esses indígenas da Mesoamérica têm alma. E essa é a pergunta que movimenta a colonização, se os índios têm alma. E os índios querem saber se esses colonizadores brancos têm corpos. Então, há uma mudança aí, porque eles pegam os caras, afogam e deixam o corpo apodrecendo para saber se eles têm corpo ou não têm, porque eles já sabem que alma eles têm, não sabiam se têm corpo. Então, eu quero pegar essa ideia, mais ou menos, que para mim representa um encontro de alteridade, para te perguntar, porque eu trabalhei na minha tese, tentei com mulheres travestis, então tem umas questões que são muito parecidas contigo. Não é à toa que tem 2 membros da minha banca aqui toda vez. E eu também percebi com as mulheres que eu trabalhei essa coisa que já ter o Facebook já é um lugar, sabe, assim, de resistência quando você não tem nada, quando a sua vida é absurdamente precária, né? O simples fato de ter da crítica da nossa bolha, do nosso, né? Como que tu percebes, e daí puxando um pouquinho para a Nízia, que apresenta esses vários feixes e como que a tecnologia se coloca para pensar esses feixes, esse rosto que está num outro lugar, que está num aprendizado, que é, como tu falaste ali, a igreja, que também é onde que está esse corpo e como pensar esses novos feixes, né, a partir também das tecnologias, seja do Facebook ou qualquer outra, e chegando para atingir um outro nível, que daí eu entro na Márcia e na Giane, de pensar uma epistemologia disso tudo, porque eu me peguei num texto, e eu não sei se vocês vão ficar, não é para ficar bravo comigo, mas um texto da Michelle Matelar, que eu gosto muito, que é em primeira pessoa, e ela fala da dificuldade que ela teve, enquanto mulher, num paradigma semiótico funcionalista, de colocar as questões de gênero, inclusive, para o marido. E como foi difícil para ela, é um texto muito bonito, essa insurgência da primeira pessoa na pesquisa, da sensibilidade da pesquisa, e que é uma coisa que meio que atravessa. Eu também vi um pouquinho dos estudos de gênero, inclusive os estudos culturais. Não sei se vocês vão lembrar do livro do Stuart Hall, que está no Da Diáspora, abre aspas, é ele que fala, não sou eu. Ele diz: o feminismo chega nos estudos culturais como um ladrão na noite, arrebentando as portas e caga na mesa dos estudos culturais. E as autoras, as mulheres que eram alunas, elas falam que não houve essa irrupção dos estudos de gênero, que foi um processo demorado, que foi lento, e elas pegam os diários delas e colocam: terça-feira, dor de cabeça,
Não aguento mais esses homens fumando e discutindo nas aulas. Quarta-feira, sigo com dor de cabeça. Sexta-feira, sigo com dor de cabeça. Mostrando, então, que se hoje a gente pensa numa irrupção dos estudos de gênero, de corpo, das lésbicas, transbichas, enfim, que tudo vem do... que eu acho que é isso que tu falaste, professora, sobre essa tecnovigilância, de que a gente tem a impressão de que caiu essa coisa toda. Então, é disso que eu gostaria que vocês falassem, que vai desde um processo que eu vejo do teu trabalho das práticas, do cotidiano, dessas políticas, até essas grandes questões que tu e a Márcia colocam, né, de repensar. Não sei se vocês entendem minha pergunta, que até para mim está meio confusa, mas é no sentido de sair desse corpo que a Anísia aponta cotidiano e que está um corpo inserido nas lógicas de comunicação, ao modo com que nós produzimos conhecimento sobre esse corpo, atingir essa epistemologia sobre essas formulações corporais. Desculpa a pergunta grande. Bom dia. Tem uma mais? Faça a pergunta? Pode fazer, Pedro. Aí a gente já faz uma rodada. Isso. Então, bom dia. Bem, começar. Não é uma pergunta, também é um compartilhar com pergunta rapidinho. Gandhi, em um texto, Mahatma Gandhi, em um texto, ele escreve que a gente não pode ser não violenta desde o momento que a gente tem um corpo. Nosso corpo é violência. E é interessante, aí, pensando com a Anísia, é interessante porque ele vai falar que não é que o corpo seja violento, sino que o corpo é violência. Eu acho que tem uma diferença aí, ou seja, não é que o corpo... E aí, eu queria compartilhar, talvez, para avançar um pouquinho mais, Anísia, no sentido de... Eu não sei se o corpo comunica. Eu acho que o corpo ele é comunicacional. O que eu venho um pouco também discutindo e pensando às vezes é que a gente coloca como o corpo como meio de comunicação, o corpo que comunica, e a gente ainda mantém essa anatomia, ainda mantém esse gesto como um elemento de movimento. E eu acho que a gente não sei se é o comunicacional do corpo. Acho que o corpo ele é comunicacional, senão a gente está na lógica de emissor-mensagem-receptor ainda nessa matriz, né? Então, acho que tem um desafio como sair e a gente... Estou lembrando agora do Artaud, quando ele escreve do corpo sem órgãos. Eu acho que é interessante as leituras que o Stanislavski faz, não para aprender a trabalhar o corpo, sino para ser trabalhado pelo corpo. Acho que é uma mudança de Stanislavski no sentido do teatro, quando ele faz essa mudança. Então, estou compartilhando... E agora foi publicado, não sei se em português, mas eu sei em espanhol, porque está aí na mala, o 4º volume da História da Sexualidade do Foucault. Foi publicado agora. Saiu pela Siglo XXI, que é o texto que ele deixou escritos, guardados, e foram publicados agora, em abril. A História da Sexualidade 4, onde ele vai trabalhar justamente o corpo dominado pela religião. É todo o volume, a relação de corpo e religião. Então, estou compartilhando isso nesse sentido. Para mim é difícil pensar esse corpo como comunicação e pensar talvez o corpo como ele mesmo sendo comunicacional, né? Então, e aí, só rapidinho, fechando, com a Giane, eu acho que aí fiquei pensando o tema do panóptico e o sinóptico, né? Essa mudança do panóptico ao sinóptico. E uma das coisas que é interessante é o autocontrole, a autovigilância e o confessional. E aí fui no livro da Igreja Católica, do que é a confissão na catequese da Igreja Católica. É muito interessante entender a definição de confissão para entender como a gente tem essa autovigilância. E é interessante ler o Concílio Vaticano II, o que eles falavam lá, o que era confissão, e o que agora a Igreja Católica, agora na última edição da catequese da Igreja Católica, essa questão de confissão. E aí tem uma mudança do panóptico ao sinóptico, aí bem interessante, que eu acho que me fez assim lembrar disso, né, nesse sentido. E a Tamis...
me fez lembrar do texto de Glauber Rocha, que eu acho que é interessante, a estética da fome. Venho trabalhando com a Paloma, que é a filha do Glauber, e a gente vem fazer um trabalho de recuperação de todas as edições do Glauber. E a estética da fome é uma leitura muito forte, porque aí a geladeira e a televisão que estão atrás estão mostrando justamente isso. A foto não é pelo corpo, sino pela geladeira que está atrás, pela pose também, né? Acho que tem uma discussão aí interessante. Tá, era isso, compartilhar essas reflexões. Obrigado. Eu quero mais uma pergunta. Primero, felicitaciones a la mesa, han sido todas muy inspiradoras las presentaciones. Yo no tengo una pregunta para alguna en especial, así que la que quiera, pero sí me gustó mucho la complementariedad que presentaron en la mesa. Y me quedé pensando un poco en el contrapunto entre lo que planteaba la presentación de Marcia con respecto a esa jerarquización, a esa lógica jerárquica y de estatus que se ve en el periodismo, tomando la categoría de género como una tecnología social también de poder, pero como señalaba Fernando, digamos, trabajan desde visiones estáticas que intentan cerrar qué es del orden de lo femenino, qué es del orden de lo masculino. Y me provocó la presentación de Inicia porque pensando desde la corporalidad, uno, en las tres cuestiones que señalabas, ¿no? De la amplitud del cuerpo, tanto en superar lo físico, desprenderse de esas binaridades y la potencialidad de pluriarticulaciones, son cuestiones que nos llevan a pensar, provocan la necesidad de construir una nueva epistemología de las corporalidades que vayan más allá de la impronta estructuralista con la que se empezó a pensar el cuerpo, porque es la que nos va a permitir construir un nuevo modo de conocer que vaya a cuento de deconstruir, de desarmar, de dotar de fluidez a esa idea del género como estatus, ¿no? Porque si no, uno termina reificando, ¿no? Que lo femenino es del orden meramente del cuidado, que está asociado a la maternidad, digamos, a la nutrición y todas esas ideas, y que lo masculino es del orden del mando, ¿no? Y creo que pensar esa epistemología de las emociones, corporalidades, nos va a permitir salirnos desde ese lugar binario para empezar a construir, pensar las complementariedades, que es lo que es el otro lado de los binarismos, ¿no? Bueno, nuevamente felicitaciones, Tamiris, tu trabajo es hermoso, realmente lo vengo escuchando en otros coloquios, y el trabajo realmente muestra una otra manera de pensar las lógicas tecnodiscursivas que va a contrapelo de lo que se viene diciendo en términos generales de la sociedad. Entonces también lo que planteaba Yanni sobre el cibercontrol, pensando en estas otras lógicas, nos lleva a pensar esa complementariedad de las posibilidades siempre de encontrar tácticas de resistencia a los dispositivos de control. Nuevamente, muchas gracias. Finalmente, a prof. Enísia, que tinha uma última pergunta. Eu gostaria de trocar uma ideia com a Márcia, justamente porque acho que as nossas pesquisas se aproximam e, tendo em vista o que o Fernando falou e o que a Copo falou, eu fiquei pensando, enquanto tu apresentava, primeiro, o estabelecimento dessas características de masculino e feminino, elas se dão a partir de valores culturais que estão normatizados, né? Contudo, se a gente pensar que isso pode ser desconstruído em função justamente de que são reguladores, normatizadores e nos fazem escravos dessas formas, eu fiquei pensando o que está entre o masculino e o feminino. Como eu estou numa eterna vigilância com o meu binarismo, eu acabo vendo isso, né, em todo lugar, meus orientandos que o digam.
Porque deve haver características entre esse entre. Assim como as ações jornalísticas, elas podem estar nesse entre ou se deslocar, estar na fronteira. Enfim, né, gostaria de te ouvir falar sobre isso. É isso, Gabi. Pode começar já a responder as perguntas. Sim. Acho que tem mais perguntas para vocês. Vamos ver se eu faço mais claro. Quando trago a noção de gênero aqui, é a noção daquilo que foi convencionado hegemonicamente, como valores atribuídos ao masculino e ao feminino. E pensando como funcionam a partir da teoria feminista, da crítica feminista, e, num sentido epistemológico, da forma como fui observar o jornalismo, pegando também essa vertente desse conceito, né? Bom, como a gente tem um paradigma também que estrutura a nossa forma de pensamento, por isso que é tão difícil a gente pensar, desmembrar, né? Quando a gente vai pensar sobre gênero, por exemplo, aí pensando sobre os corpos, desmembrar a relação identidade de gênero, prática sexual ou identidade sexual, esse é um nó, né? Quando a gente sai daquela tríade sexo, corpo, sexo, gênero e sexualidade, isso começa a dar. Isso é uma questão, por exemplo, quando vamos falar com pessoas trans que sejam gays ou lésbicas, né? As pessoas meio que perdem, porque a gente tem uma construção de conhecimento que também associou a pensar o gênero a partir do dimorfismo sexual, a partir de uma marca biológica. Também tem a ver com a forma como a gente construiu o conhecimento sobre aquilo que vai, né, que vai destinar. Então, e no sentido dos valores, né, daquilo, isso vai variar também de lugar para lugar, ou seja, dentro acompanhando o pensamento dentro da nossa sociedade, a minha leitura, bom, o que a gente também, outra coisa, a gente tem um paradigma de pensamento que é binário. As coisas são organizadas no par binário. É isto ou é aquilo. É homem ou é mulher. É hétero ou é homo. Esse é um paradigma, é branco ou é negro. E a gente sabe que ele não dá conta da multiplicidade de sujeitos do mundo, não, obviamente. E, com isso, por isso a gente percebe que todas as dissidências de todo aquilo que foi normatizado dentro desse paradigma binário é bastante difícil de inteligibilidade dos sujeitos, por conta dessa chave de pensamento. Mas, quando eu estou trazendo essa para pensar, eu estou olhando como aquilo que é convencionado hegemonicamente como masculino, que é predominante, e isso não significa que todas as pessoas compartilham dos mesmos valores. A prova é de que a norma é essa, mas nem todos os sujeitos, nenhum jamais vai dar conta de cumprir essa normativa, né? Então, sempre que estou me referindo a isso, seria aquilo que foi convencionado dentro dessa sociedade como hegemonicamente masculino ou feminino, né? E que isso, então, aí a gente vai observar pela linguagem e por aquilo que a gente dá valor, né? O que a gente tem como valor entre força nesse par binário, né? E, de novo, isso não significa que essas coisas não possam circular, porque é evidente que a gente não vai ter... mas, se a gente olhar, por exemplo, para os valores em relação aos homens, né? Os homens que tiverem uma marca daquilo que não é convencionado, o masculino hegemônico, vão sofrer mais sanções. Isso nos corpos dos sujeitos, mas trazendo isso e pensando pela organização de tudo que possui, então, um valor relativo a gênero, e olhando para isso dentro daquilo que foi convencionado como masculino ou feminino, de forma hegemônica, e isso não significa que eu acredite, e não acredito, porque a discussão é outra, né? Que as coisas são masculinas ou são femininas, ou fica nesse par. Eu estou tentando trazer, como através da linguagem, fazendo uma analogia de gênero, aquilo que a gente convenciona hegemonicamente como masculino, possui maior valor e melhores condições de prestígio dentro daquele período histórico da observação que foi feita, observando aquilo que a teoria traz como aquilo que é convencionado, e a partir da crítica feminista, enxergo naqueles valores do jornalismo aquilo que é convencionado como masculino, como algo, e que me parece que faz sentido na forma como a sociedade, em grande medida, se organiza.
Mas também pensando epistemologicamente, aí também pensando sobre raça, Fernando, penso que a gente também foi colonizado. Eu gosto da expressão do Raul Grossfogel, que vai nos dizer que pensar o capitalismo como um sistema meramente econômico é um grande equívoco, porque ele também foi um processo que colonizou a nossa epistemologia, colonizou a nossa pedagogia, definiu qual era o gênero, qual era a raça, enfim, que seriam aqueles que seriam melhor valorizados. Então, a categoria não tem também como pensar gênero sem pensar que essa colonização também é epistemológica, também é racializada, também é branca, também ela vem do norte, ela também vai trazer valores que vão ser representados por pessoas brancas de países europeus e que vão ser essas as vozes de verdade. Mas, dizendo isso, não significa que a gente não tenha outras vozes sendo construídas de outros espaços, né? Então, é sempre mais. Eu tentei também fazer esse esqueminha, porque fica meio grosso modo, né? Mas, assim, e óbvio que eu vou para pensar relações de gênero e poder, por exemplo, se eu vou olhar isso para um universo de determinada classe, por exemplo, entre duas mulheres, eu vou observar que uma mulher negra, em relação a uma mulher branca, essa movimentação, ou uma mulher heterossexual, isso vai dar. E que me parece que essa categoria, por esse sentido, ela consegue nos ajudar a pensar as operações de poder articulada com os outros marcadores, né? Mas que isso está sendo trazido aqui para tentar pensar de uma forma mais como isso opera, como essas categorias operam de forma mais hegemônica. Porque é isso, a norma é essa. Mas a gente não vai dizer todo mundo está dentro da norma ou está todo mundo fora da norma. Nunca essas duas categorias de gênero vão dar conta da diversidade e da complexidade dos sujeitos, né? Mas eu estou tentando pensar como é que isso que mais circula como sentido do masculino, do feminino, tem sido apropriado na linguagem para distribuir poder e prestígio nas outras coisas do mundo. Espero que, não sei, fica muito... É difícil, mas a gente pode continuar assim. E, bom, Fernando, depois eu falo daí também sobre a moda, né? Mas vamos ficar também ocupando muito tempo aqui. Então, vou tentar ser rápida. É tão ruim, mas enfim. Alisson, sim, eu acho que até que eu preciso pensar mais sobre isso, mas eu entendo que a tecnologia ela entra nesses feixes de traços distintivos que estão lá pelos adereços. E eu acho que a tecnologia é mais do que isso, ela é uma prótese, né? Não vivemos sem o celular, e, enfim, né, está tudo na nuvem, como é que isso afeta o meu corpo? Realmente, enfim... quando tu fala também sobre o processo do conhecimento, eu acho que vai ao encontro do que fala Copo sobre uma nova epistemologia, né? No caso do corpo, que fala a Copo, e eu fico pensando que esse processo de construção do conhecimento realmente tem um longo tempo. Nós, mulheres no Brasil, temos menos de um século, nós votamos. Então, obviamente, que esse feminismo não é dos anos 90. E é um absurdo pensar isso numa civilização que tem, não o Brasil, mas o mundo tem, no mínimo, 2.000 anos de civilização lógica, enfim. Então, acredito que é de longa data, né, essa questão. E aí, já que eu falei da epistemologia, eu acho que é necessário, talvez, atualizar a epistemologia que se tem do corpo, porque se está num outro momento, né? E claro que as corporalidades elas vão nesse caminho de conseguir enxergar de outras formas, né? De conseguir pensar e refletir o corpo de outras formas que não a do binarismo, que não a do corpo físico, excluindo o resto, né? Separado da mente. E aí, sim, como você falou, pensar nas complementariedades. Eu acho que as epistemologias, de forma geral, elas caminham nesse sentido, né? Elas vão ter que ser, no mínimo, atualizadas. E para o Pedro, tu realmente me fez pensar, porque essa escrita é muito construída para desconstruir o mediacentrismo da comunicação e pensar o corpo como comunicador, e até mesmo o Harry Prost diz que o corpo é a primeira mídia, né? E,
claro, eu acho que o corpo não comunica, mas é comunicacional. Mas como eu estou considerando a vasta complexidade que nos habita, eu pensei até as células se comunicam, mas o inconsciente não se comunica. Né? Então, eu acho que, se for pensar nesse todo, o inconsciente não se comunica conosco, né? Ou se comunica através do subconsciente, enfim. Temos que pensar nesse comunicacional a partir desse entendimento mais amplo. Eu acho que é isso. Eu vou tentar fazer uma fala rápida e única, porque o nosso tempo está acabando, né? Então, assim, tem algumas questões, sim, passa muito pelo uso normativo também, né? Então, assim, existem uma série de mimetizações, claro, né? O duckface, as poses e tal. Mas existem uma série de, assim, rastros que, se isolados, eles parecem a pura mímese, mas eles são ressignificados quando a gente descobre algumas coisas por trás. Por exemplo, poder tirar uma foto comum quando, no caso da segunda mulher que eu mostrei muito rapidamente, talvez vocês não tenham acompanhado, né? Ela tem um problema conjugal, porque está botando as fotos no Facebook, o marido ficou com ciúme, e aí ela disse assim, eu comecei a ter problemas com isso. E aí eu tive que resolver o problema. E aí o que foi que ela fez? Ela chegou para o marido e aí disse assim, olha, não está dando certo, então o que a gente vai fazer? Eu vou te excluir do Facebook. Aí excluiu o marido do Facebook, os dois ficaram com seus Facebooks separados, cada um com sua vida, né? Então, assim, vamos resolver o problema. Então, assim, não abdico do meu lugar. De postagem e visibilidade de uma série de problemas que presencialmente você não tem como trabalhar, porque, assim, elas têm uma dificuldade de associação muito grande, porque, desde pequenas, elas são muito isoladas no ambiente privado, né, pelos pais, enfim. Então, elas têm uma dificuldade de associação muito grande, porque existe essa ideia da inimizade e tal, e do conflito muito forte. Então, o que acontece? Existem algumas práticas ali interessantes no sentido de visibilizar alguns problemas que elas acabam vendo que são de todas. Então, uma vai ter outra no Facebook, vai vendo que o problema não é só dela. O problema da separação, o problema do luto, porque quando a mulher fica viúva, ela não pode ter vida depois, né? Então, ela tem que ficar dedicada à morte do marido. E a mulher diz assim, não, eu vou botar minha foto bonita, cheirosa, arrumada, de salto, não vou deixar de usar um salto. Estou muito triste, quem sabe o que está passando sou eu, mas não vou deixar de usar o salto de andar cheirosa, porque eu estou de luto. Né? E quebrando uma série de questões culturais. Né? Isso passa também, claro, por reclamar. Você compartilha uma postagem da prefeitura e diz assim, não tem nada a ver com o que eu estou passando aqui na minha rua, está sem água, está sem calçamento, está sem isso. Você só faz isso na região dos prefeitos e ex-prefeitos moram. Então, tipo assim, existem questionamentos em relação à maternidade, a todo mundo falando da lindeza do parto normal. E aí uma vem e diz assim, mas eu fiz o meu cesárea e eu me sinto tão mãe quanto se eu tivesse feito o parto, né? E aí começam a falar de uma série de coisas nesse sentido. E aí, fazendo uma conexão com a questão do Alisson, esses relatos eles vão visibilizar precariedades que passam pelo cotidiano delas, né? Práticas desse cotidiano que são invisibilizadas por esses registros midiáticos que circulam mais, né, fotojornalísticos, muitas vezes, que apagam esses sujeitos, as suas especificidades, seus modos de vida. E aí pensar isso também no próprio processo de concepção da tecnovigilância. Tipo, às vezes, elas têm uma ideia de vigilância muito mais avançada do que eu tenho para mim, no meu uso de redes. Então, assim, a minha preocupação é com os bots, é com os algoritmos. Elas dizem assim, não, eu sei que eu estou sendo... assim, ela não fala com essas palavras, mas, assim, basicamente, eu sei que eu estou sendo vigiada, mas eu já sou vigiada. Todos os dias, por todas as pessoas aqui. Todo mundo dá conta da minha vida o tempo inteiro. Então, assim, se é para eu postar e falarem da minha vida, se eu não postar, vão falar também? Bom. Só um minuto. Tá. 2 minutinhos. Bom, Pedro, de fato, eu acho que uma das questões desafiantes e até provocadas, mas que a gente tem que desenvolver, mas tem elementos aí para pensar também no texto do Matelar, é que há um enredamento entre formas diferentes de controle, né? Inclusive recriação de formas anteriores de controle, quando fala da confissão.
Eu estava pensando, inclusive, eu li umas matérias essa semana, e aí, porque eu estou numa mesa de gênero que eu não trabalhei com gênero, e eu realmente fui colocada, eu era uma conferência separada, eu pedi para entrar na mesa. Mas, enfim, eu estava lendo essa semana passada algumas... por que eu estou colocando isso? Porque tentei ver alguma coisa de gênero e tal, né, nessa discussão, e estava lendo umas matérias que estão colocando hoje uma discussão mais forte sobre a questão dos algoritmos e como esses algoritmos eles amplificam certos vieses socioeconômicos, de raça e de gênero. E por que isso? Porque os algoritmos são treinados com base de dados que têm certos vieses. E a predição se dá a partir dos padrões que eles detectaram quando aprenderam a funcionar. Então, eles vão reproduzindo e amplificando questões, inclusive, de gênero. Por exemplo, associar a mulher à cozinha. Por exemplo, classificar... o Google tirou aí alguma coisa que classificava negros como macaco, trazia foto... Enfim, tem várias questões hoje discutidas bem interessantes nisso. Então, tu tem um controle simbólico, aí tu tem misturas de vários tipos de controle aí. Tem gente que entende melhor aí do que eu, né? A segunda questão, sobre as questões, estava pensando no marco bonito, questões digitais. A segunda questão que eu ia colocar, bem rapidinho, que tu disse também, lógicas panópticas e sinópticas. Por favor, não pensem que o texto do Batelar é só para colocar a dimensão da vigilância. A discussão do panóptico e do sinóptico leva a pensar também nas possibilidades, potencialidades e possibilidades realmente abertas pela tecnologia para a vigilância cidadã, para várias dimensões e vários aspectos de que hoje a gente pode atuar de uma maneira que a gente não podia antes. Então, não deu tempo de tratar disso, mas acho que é importantíssimo isso que tu coloca. A outra questão, que aí só para o... Como é que era aquele menino? O Alisson. Eu sei que tu não fez um questionamento para mim, mas falou da questão do Batelar e da Michelle, e eu diria assim, a gente precisa de uma epistemologia que aproveite o melhor do pensamento humano. Tá? Isso não significa dizer que nós não temos que lutar para que esse feminino silenciado, fazer uma sociologia das ausências, como fala o Boaventura, para fazer com que esse feminino silenciado, apagado, negado, seja convidado a ter um lugar de fala entre nós. Mas também a gente não pode cair no oposto de afirmar isso, não podemos chegar num ponto ou num resultado, enfim, num outro lado da coisa, de uma dicotomia que é negar ou excluir ou expulsar esses pensamentos. Eu sei que deve ter chocado um homem no meio dessa conferência de mulheres. Bem-vindo, Batelar, bem-vindo entre nós. E se você, em algum lugar, em algum momento, em alguma situação de sua vida, teve alguma questão que não entendeu de gênero, não é a isso que ele se propõe nesse livro. Todos temos contradições. Eu estava conversando hoje com a Elânia, eu tenho que me pensar todos os dias o quanto eu sou machista, o quanto eu também ainda sou ou reproduzo. Então, se formos expulsar todos os que têm ainda algum viés machista, de gênero, etc., dentro do mundo, onde vamos parar? Essa é a lógica sob a qual o mundo está funcionando hoje. O binarismo não vai levar a lugar nenhum, e o belicismo, pior ainda. Ele vai levar à morte, ele vai à expulsão e à morte. É o que nós estamos assistindo hoje. Então, muito cuidado com essas separações. Nós precisamos do melhor do pensamento humano para construir outro mundo possível. Homens, mulheres, negros, etc., etc., etc. Bem-vindos. Tá? Obrigada.